A nossa conversa de hoje é sobre adoção. Vamos estudar esse modo tão peculiar, tão único de formação do vínculo paterno-filial. E começamos com a indicação das fontes normativas, não é, dessa matéria. Bom, a matéria está disciplinada ainda no Código Civil e, sobretudo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Código Civil, na verdade, de acordo com a redação atual, há apenas uma indicação de que a adoção de pessoas maiores de idade deverá obedecer o disposto no Estatuto da Criança no que for compatível. Portanto, não há nenhuma regra, nenhum conteúdo no Código Civil sobre adoção, a não ser essa remissão. E no Estatuto da Criança, disciplina-se de modo direto a adoção das pessoas menores de 18 anos, evidentemente, não é? Das crianças e dos adolescentes. Mas aplica-se também a adoção dos maiores de 18 anos, o disposto ali no Estatuto, no que for compatível. Então, quanto às fontes, nós temos basicamente o disposto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, quais são os pressupostos da adoção? A adoção tem dois pressupostos. Um deles é a realização por meio de procedimento judicial. Não há mais no sistema jurídico brasileiro outros modelos, outros modos de adoção como houve no passado. Por exemplo, a adoção por escritura pública. Não há. Sempre exige-se o controle judicial e, portanto, é a modalidade única de prática da adoção. Também é um pressuposto da adoção o consentimento. De algum modo, exige-se o consentimento. Naturalmente, o consentimento dos adotantes, né, aqueles que desejam assumir a paternidade, mas também o consentimento ou dos pais do adotando, se ele estiver sob pátrio poder, ou de seus representantes legais, e também do próprio adotando, dependendo de sua maturidade. Claro que se ele for adulto, naturalmente, mas também a partir dos 12 anos exige-se a adesão, o consentimento expresso do adotando. E antes dos 12 anos, de acordo com o que a Convenção sobre Direitos da Criança prevê, é preciso ouvir o adotando, né? Ele terá a sua opinião levada em consideração na medida de sua maturidade. Mas a partir dos 12 anos ele precisa efetivamente consentir. Então, são pressupostos da adoção o procedimento judicial e a outorga desse consentimento. Mas também há alguns outros requisitos que devem ser observados. Por exemplo, quanto à pessoa do adotante, é preciso que ele tenha mais de 18 anos, naturalmente, seja capaz, mas também é interessante dizer que ou a adoção será feita por uma pessoa apenas, ou se ela for feita por duas pessoas, exige-se que essas duas pessoas sejam casadas ou vivam em união estável. Então só há duas possibilidades. E também é importante perceber que deve haver uma diferença de idade entre o adotante e o adotando, de no mínimo 16 anos. E quanto aos candidatos à adoção, né, as pessoas que podem ser adotadas, podem ser crianças ou adultos. Deve haver essa diferença de idade entre elas. Elas devem estar livres do poder familiar, ou porque nunca estiveram submetidas ao poder familiar, ou porque perderam esse vínculo em razão da morte dos pais e são órfãos, por exemplo, ou em razão de uma sentença que extinguiu o poder familiar e portanto, deixou essas crianças aptas à adoção. Então, são requisitos da adoção essas características, tanto do adotante quanto do adotando. Bom, e como que se processa a adoção? Quais são as etapas? Eu sugiro que a gente possa pensar em 3 etapas para delimitar um pouco melhor o caminho da adoção. A primeira etapa é a etapa da habilitação. Por meio dela, os adotantes precisam se dirigir pessoalmente ao setor competente do Poder Judiciário local, né, da comarca, se houver uma vara especializada em infância e adolescência, infância e juventude, é naturalmente lá, devem comparecer pessoalmente e lá eles vão fazer o requerimento de adoção.
Eles vão preencher um formulário que vai funcionar como uma petição, um requerimento para dar início ao processo de adoção. E também vão acrescentar ali os documentos exigidos. Há uma certa variação de comarca para comarca, mas basicamente são documentos pessoais que comprovam algumas informações que serão colocadas ali no cadastro. Ali no cadastro também, ou no requerimento, os adotantes eles devem indicar as características das crianças que eles têm disposição para adotar. Então é possível marcar ali preferências de sexo, é possível marcar ali preferências sobre cor da pele, sobre idade, sobre condições de saúde e sobre a circunstância de ter ou não ter irmãos. E os estudos indicam que há uma preferência muito forte para a adoção de meninas menores de 2 anos, brancas, que não têm irmãos e com boas condições de saúde. Essas crianças com essas características serão adotadas necessariamente. Né? Não há hipótese de ficarem sem a chance de receber um novo lar. No entanto, crianças com outras características podem demorar um tempo maior e podem não obter a adoção. Então, é interessante pensar que às vezes há uma crítica sobre a demora, sobre a burocracia, mas muito frequentemente a demora se dá por essa razão, por uma incompatibilidade entre as crianças que figuram na lista para adoção e as características que são solicitadas pelos candidatos, pelos adotantes, ali no momento de fazer o requerimento. Então o requerimento também indica essas características, junta documentos e a partir dali, ou depois de feito o requerimento, a próxima tarefa será realizar um curso que é oferecido na comarca, um curso com noções básicas sobre adoção. Haverá uma entrevista com uma equipe ou com um psicólogo, né, indicado pelo juiz, e haverá uma visita domiciliar por um servidor público, né, um comissário da infância e da juventude, ou alguém que faça às vezes, na residência dos candidatos para verificar e para conversar ali no local da residência desses candidatos. Essa então é a primeira fase, é a fase da habilitação. Ela termina, não é, com uma decisão do juiz concedendo a habilitação ou negando a habilitação. Concedida a habilitação, a gente passaria para uma segunda fase, que a gente pode chamar de fase da compatibilização. Aí o grande desafio é justamente encontrar ou fazer o encontro da lista das crianças que estão aptas à adoção com aqueles que são candidatos a adotar. Hoje há um sistema nacional de adoção. Então há uma lista unificada. É possível saber, por exemplo, exatamente hoje quantas crianças estão aptas à adoção em Minas Gerais. Eu olhei recentemente, há em torno de 600 crianças aptas à adoção no estado de Minas Gerais. Nessa fase de compatibilização, vai se verificar primeiro na comarca, depois no estado e depois no país inteiro se há essa compatibilidade, respeitando a ordem cronológica de inscrição no Sistema Nacional de Adoção. Havendo essa compatibilização, os candidatos à adoção serão convocados e, naquele momento, a partir daquele momento, eles começarão a organizar um estágio de convivência com a criança apta à adoção, ou a criança que lhes foi indicada. Eles obterão uma guarda dessa criança, né? O juiz dará a eles a guarda da criança, e por um período de até 90 dias, que pode ser prorrogado, mas por um período aproximado de 90 dias, eles terão ali então a oportunidade de desenvolver essa convivência, de experimentar essa convivência, para que eles possam se conhecer e cultivar ali os primeiros laços afetivos. Terminado o estágio de convivência, haverá um relatório feito por uma equipe multidisciplinar que vai ser encaminhado ao juiz. Os candidatos à adoção, mantendo sua vontade de adotar e o relatório sendo positivo, a gente chega à terceira fase da adoção, que é a simples formalização do processo, né? Ou da criação do vínculo. O juiz dará uma sentença outorgando a filiação àqueles candidatos.
criando então um novo vínculo paterno-filial, que evidentemente será levado a registro posteriormente. Então a adoção passa por essas etapas de habilitação, compatibilização e formalização. E quais os efeitos que a adoção produz, né, uma vez que o vínculo foi criado? Evidentemente que o primeiro efeito é esse, né? Forma-se uma nova relação paterno-filial. E, como tal, ela tem todas as características de qualquer outra modalidade de filiação. Como nós já vimos, a Constituição garante que todos os filhos são iguais e não é possível sequer indicar ou adjetivar a paternidade ou a filiação, e muito menos distinguir os filhos em relação a direitos que eles possuem. Um segundo efeito, ou um efeito também que está no âmbito da adoção, é o rompimento dos laços com a família de origem. Há um rompimento, a família de origem não será mais família da criança que foi adotada. Há uma única exceção: preservam-se os impedimentos matrimoniais entre os integrantes da família de origem e a criança que acabou de ser adotada. No mais, os laços são rompidos. E um outro efeito é a alteração do nome da pessoa que foi adotada. Dos sobrenomes, para a aquisição dos sobrenomes dos seus pais, mas também há uma possibilidade, desde que há requerimento dos interessados, de alteração do prenome, que é uma coisa muito rara, né? Porque a regra é que o prenome é fixo, mas é possível alterar o prenome quando da adoção, se houver requerimento, e especificamente se a criança consentir, se ela concordar com essa adoção. Claro que a criança só será consultada e terá sua opinião ouvida na medida de sua maturidade. Bom, é preciso também indicar, e aí talvez seja o último tópico dessa conversa, algumas características da adoção, notadamente duas características. Uma delas é o seu caráter irrevogável. Uma vez constituído o vínculo paterno-filial por meio da adoção, esse vínculo é tão irrevogável quanto qualquer outro vínculo de filiação. Então não há possibilidade de desfazimento voluntário desse vínculo no futuro. Também é importante dizer que a adoção é uma medida excepcional. Esse caráter da excepcionalidade da adoção é criticado, sobretudo por juristas ligados ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, que inclusive preparou um projeto de lei sobre adoção, que eles chamaram de Estatuto da Adoção. No entanto, a excepcionalidade da adoção tem um sentido. O Estatuto da Criança determina que, antes de decretar a extinção do poder familiar em relação a uma família que tem dificuldades nos cuidados com a criança, é preciso dar tempo, é preciso investir, é preciso saber quais são as causas. Por exemplo, se a causa é puramente econômica, se os pais não têm condições financeiras de cuidar dos filhos, a lei não permite que o poder familiar seja extinto. É preciso inscrever essa família nos cadastros ou nos programas sociais para que elas recebam suporte para a criação dos filhos. E não é o melhor caminho a simples destituição do poder familiar e a colocação das crianças para adoção. Então é preciso haver um cuidado, também é preciso haver uma procura na família extensa sobre a possibilidade de encontrar ali alguém que possa receber a criança e possa se responsabilizar por ela. Somente esgotadas essas possibilidades é que o poder familiar será extinto e a criança será considerada apta à adoção. Mas isso tem que ser feito por meio de um procedimento cuidadoso, respeitoso, para evitar que as crianças sejam retiradas de sua família quando ainda há oportunidade de reconstrução dos laços familiares. Então, a excepcionalidade é uma característica da adoção. Bom, assim falamos basicamente dos principais tópicos do nosso tema da adoção.